Bom dia a todos. Vamos começando aqui uma live sobre planejamento sucessório. É um prazer estar com vocês aí. Vamos tentar falar de um tema que é muito importante para as famílias, de modo geral, né? As famílias que têm patrimônio, que se preocupam com esse patrimônio para seus herdeiros, as suas pessoas que querem bem, também para planejar um pouco o futuro, muitas vezes até para eles mesmos, né? Porque com a longevidade, o planejamento sucessório acaba sendo também um planejamento de vida para a terceira idade, né? Então, eu tenho acompanhado muita gente que faz um planejamento sucessório, pensando, claro, no desaparecimento, mas com os anos vai se dando conta que esse planejamento sucessório ficou melhor como um planejamento de vida para a terceira idade, para poder determinar como vai ser a vida patrimonial depois de uma fase de geração de riqueza. Então, você gera riqueza, acumula patrimônio e depois você tem uma diminuição da atividade produtiva por um lado, principalmente você trabalha aí no mundo empresarial, mas por outro você ganha uma atividade produtiva no campo patrimonial, gerindo os próprios negócios. Eu estive vendo uma reportagem aí do Valor Econômico e também do Estadão, a entrevista de um banqueiro, uma pessoa bastante ativa na área bancária nos anos 80, que vendeu seu banco para um banco estrangeiro, um banco inglês, e hoje, aos 99 anos, administra o seu patrimônio e seus investimentos pessoalmente. E já partindo para a provocação dos meus colegas aqui, eu agradeço estarem sempre comigo aqui, o Roberto e a Marcela, que prepararam esse tema de hoje. Eu já os provoco porque, neste caso que eu estou relatando para vocês, essa pessoa com 99 anos administra o seu patrimônio e discute a sua administração com os seus herdeiros, que ainda não herdaram, mas já são herdeiros em potencial, mas tem o controle da gestão patrimonial, que consiste em patrimônio imobiliário, patrimônio financeiro, patrimônio societário e empresas de investimento em diversas áreas que não são necessariamente áreas do mercado financeiro de capitais. Então, é interessante porque da década de 90 para cá, quando ele se desfez do banco, ele investiu em hotelaria, investiu em agropecuária, investiu em diversos outros negócios por meio de estruturas societárias que foram desenhadas para proteger o patrimônio no sentido de dar uma individualidade patrimonial para cada investimento e também para que ele tivesse o controle desses investimentos, inclusive em disputas que teve com pessoas que, em algum momento dessa trajetória, tentaram se aproveitar da posição que tinham para se julgar credores desse banqueiro pelo fato de terem participado da composição societária de determinados empreendimentos. Claro, essa é uma disputa que foi muito bem feita no campo judicial, que é uma das questões que já vão aparecer com a Marcela trabalhando aí nesse ponto, porque ele fez um bom planejamento. Então, o planejamento sucessório é aquele que
ele é bom quando testado. Não adianta a gente falar assim, olha, você tem um planejamento sucessório, montou um monte de empresa. Ok, né? No papel tudo funciona às mil maravilhas, mas é bem provável que esse planejamento seja testado, e quando testado aí a gente vai saber se ele realmente é bom, né? Ele não é bom porque a gente acha que é, ele é bom porque de fato ele tem uma característica de solidez de acordo com a forma que você escolhe e a estrutura que você trabalha para poder manter aquilo que você idealizou, porque é interessante, quando você faz planejamento sucessório, você tem uma posição e depois muda a vida, mudam as pessoas, mudam os interesses. Então, daí a importância de você fazer um planejamento sucessório que seja perene. Eu trouxe esse caso aqui, um caso emblemático, para passar também para a Marcela a primeira indagação sobre como ela vê do campo judicial a estrutura de um planejamento sucessório, e o Roberto agora, né, que é o que preparou inclusive uns slides ilustrativos para isso, que ele coloque também na tela, e a gente vai fazer um debate juntos, né, ressaltando aqui que a gente teve uma conversa muito boa ontem, eu me diverti bastante com eles, a gente discutiu bastante hipóteses, e agora a gente vai colocar isso para vocês, para que vocês também vejam o que a gente preparou, tá? Então, Marcela, Roberto, como vocês preferirem colocar aí os problemas, fiquem à vontade, tá? Bom, primeiramente, eu queria pedir para a Cláudia, do escritório, a habilitar a possibilidade de share screen, né, para que eu possa colocar aqui os slides que eu fiz. Eu acho... Ah, tá bom. Perfeito. Eu acho que, assim, antes da gente, espero que todos estejam vendo os slides agora, né? Antes da gente entrar em discussões, o tema, de fato, ontem as discussões que a gente teve, eu, Fernando e a Marcela, foram bastante instigantes, foram muito boas, e o tema, de fato, a gente não tem uma pretensão de exaurir o tema tão complexo que é o planejamento sucessório hoje, evidentemente. O que a gente quer passar para vocês é uma ideia do que, na verdade, consiste isso, quais são as questões principais cíveis que a gente tem e societárias que a gente tem nesse tema, e também as questões tributárias. Então, apenas para demonstrar para os participantes aqui, eu queria apenas demonstrar, como exemplo aqui, um exemplo clássico de holding patrimonial, né, que é o que se faz muitas vezes para planejamento sucessório. Imaginemos que a gente tem aqui um casal, né, José e Maria, eles têm um patrimônio formado, um patrimônio normal, não estou dizendo que uma pessoa não é um casal muito rico, mas tem um patrimônio considerável, tem imóveis e tem dinheiro, né? Então, esse casal, se eles recebem, eles têm filhos, e um dia eles planejam, evidentemente, fazer a sucessão dos filhos, quer dizer, vão falecer e eles vão ser seus herdeiros necessários, vão herdar a casa e os valores que eles tiverem, né, todos os direitos e obrigações, e nesse caso, no momento da sucessão, vai haver incidência de TCMD, e ao longo, digamos assim, da manutenção desses ativos, você vai ter a tributação desses ativos, né, dos rendimentos oriundos desses ativos, no caso dos aluguéis das casas, dos ganhos de capital das casas e dos rendimentos financeiros das aplicações financeiras, na pessoa física. Você vai ter uma tributação pelo IRPF, sujeito, não no caso das aplicações financeiras, mas dos aluguéis, aplicação da alíquota progressiva até 27,5%. No caso das aplicações financeiras, a gente sabe que para a pessoa física a gente tem, na maior parte dos casos, tributação definitiva na fonte. Então, a holding patrimonial consiste exatamente nisso que eu coloquei nesse slide, de uma forma bastante simples, né? Eu constituo uma empresa, pode ser uma SA, pode ser uma limitada, vai depender aí de algumas questões, mas eu basicamente constituo uma empresa, eu integralizo esses imóveis, esse dinheiro
que esse casal, José e Maria, tem nessa empresa, né? Eu tenho uma integralização de capital social, eu botei ITBI nesse caso porque eu estou considerando que essa é uma empresa que tem atividade imobiliária preponderante. Se não tiver, não tem ITBI na operação, né? O ITBI vai depender do município a ser considerado. Em São Paulo é 3%, só para ter uma ideia. E no mesmo ato, você vai ter também José e Maria fazendo uma doação de cotas com uma reserva de usufruto, por exemplo. Tem várias formas, a Marcela vai abordar essas questões de natureza civil, mas você já faz uma doação de cotas com reserva de usufruto, né, para os herdeiros, de modo que o casal vai ter total poder de administração dos bens até o momento do seu falecimento. Outras cláusulas podem ser impostas a essas cotas, né, enfim, que elas não poderiam ser transmitidas, etc. e tal, mas isso a Marcela vai abordar com maior cuidado depois. Mas a questão é que, nesse momento, eu já teria, então, uma operação sujeita à incidência do ITCMD, a alíquota de 4%, fracionado, né? Eu não tenho a incidência completa porque eu fiquei com a cláusula de usufruto sobre a reserva de usufruto sobre essas cotas. No momento, então, eu pago uma parte nesse momento em que eu faço a doação, acredito eu, 2/3, e no momento em que há, de fato, a sucessão, e a cláusula de usufruto ela já não mais existe por causa do falecimento do casal, eu tenho aí o pagamento do terço restante relativo ao ITCMD. ITCMD vai depender, evidentemente, do estado onde os se localizam ou o inventário é localizado, a depender do caso, né? São Paulo, o estado de São Paulo tem uma alíquota de 4% de ITCMD. O que é importante a gente observar aqui, desde que eu crio essa estrutura, até o momento em que eu tenho a efetiva sucessão, até o momento em que eu tenho, em que o casal sai de cena e os herdeiros passam a assumir plenamente seus poderes como sócios, eu tenho uma economia fiscal bastante significativa, principalmente, e claro, essa economia, ela vai depender evidentemente de quais são os bens que eu vou integralizar nessa holding, né? A gente sempre tem que pensar na natureza dos bens, não é mesmo? Mas se a gente pensa em imóveis, né, uma situação bastante comum, imóveis e algumas aplicações financeiras, mas um patrimônio bastante calcado em imóveis, a gente tem que esses aluguéis acabam tendo uma tributação melhor do que se fosse na pessoa física, né? Eu tenho uma tributação pelo lucro presumido, aqui eu tenho um percentual de presunção de lucro de 32%, e eu aplico sobre isso as alíquotas de RPJ e CSLL, né? A alíquota de RPJ é 15% com um adicional de 10%, então não necessariamente eu chego no adicional, depende dos valores mensais que essa empresa vai ter de receita. Então, em geral, a carga tributária que fica sobre esses aluguéis acaba ficando por volta de 11% a 12% do valor das receitas. Se fosse na pessoa física, eu poderia chegar até 27,5%. Então, essa é uma estrutura, digamos assim, clássica de holding patrimonial. É evidente... Vamos parar nela, Roberto, para a gente explodir essa estrutura. Porque agora que importa o lado da Marcela e o seu para a gente debater a conveniência e a economia eficiente ou não desse planejamento, né? Claro. Essa é uma hipótese bastante comum entre as empresas de patrimônio, que demonstra que como o planejamento mais fácil é suscetível de debates no campo civil e tributário. Então, basicamente, são imóveis e dinheiro que são constituídos para uma holding patrimonial e que, segundo o Roberto falou, ele doaria, pai e mães doariam as cotas ou as ações para os herdeiros com usufruto. A atividade patrimonial dessa empresa, que é importante, ela é uma atividade de gestão de patrimônio, normalmente a gestão patrimonial. E quando é a gestão de patrimônio, já tem essa discussão se você tem atividade preponderantemente imobiliária, até quando a gente fala preponderantemente, é mais que 50% da atividade de exploração dos imóveis. Então, isso é um controle que é feito, é preciso que a gente tenha bem em mente, é um controle que é feito a posteriori,
né? Então, tem dois tipos de controle em sociedade já existente e em sociedade que você constitui para essa finalidade. Isso independentemente do município, o controle é feito a posteriori nas empresas que têm constituição para esta atividade, e nas empresas que já estão constituídas e recebem imóveis, tem um controle antes do recebimento dos imóveis e depois do recebimento dos imóveis. É um controle misto da atividade preponderantemente imobiliária. Então, já começa um pequeno problema que precisa ser observado, porque a primeira fiscalização, que é feita eletronicamente em São Paulo, e muitas vezes o contribuinte não se atém que essa fiscalização é feita e ele é intimado eletronicamente. Então, ele precisa estar bastante atento, porque essa intimação pressupõe que você tenha que demonstrar livros, demonstrar imposto de renda, demonstrar como é feita a Constituição. Você tem uma série de etapas que você tem que demonstrar para o fisco nas sociedades startups, né? E nas que não são startups, ou seja, as que não começaram, também você tem que olhar um ano antes, normalmente é o que dizem a legislação dos municípios brasileiros, com alguma variação de tempo. Mas o ponto subsequente, que é o que o Roberto trouxe, da doação de cotas, nem sempre é feita por meio de doação. O pessoal acaba vendendo para fugir do TCMD para pagamento futuro, né? Então, começa dois tipos de estrutura, né? Você coloca os filhos, né? Então, a gente teve um caso agora, ontem, do Ricardo Eletro, que é uma empresa de varejo, que, como tantas outras de varejo, tem por hábito não pagar imposto, faz da prática empresarial a sonegação fiscal, né? E agora está no foco da fiscalização, justamente porque entende que essa estruturação é feita para evadir impostos ou para fazer ocultação patrimonial. Que aí tem a discussão que teve no caso do Ricardo Eletro, não estou julgando ninguém, mas estou só vendendo o peixe que eu comprei, que é uma lavagem de dinheiro porque você usa o meio ilícito para atingir um meio lícito. Então, o lícito seria a exploração desses imóveis e o meio ilícito seria a sonegação fiscal. Esta estrutura que o Roberto trouxe é importante porque a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Se eu sou um herdeiro que foi posto de lado desta questão, eu já tenho uma discussão com quem constituiu a holding e com os herdeiros privilegiados, que é o caso Caloi, que também está nos jornais e que eu aí também gostaria de ver comentários da Marcela sobre esse aspecto. E, claro, também do Roberto sobre o que diz respeito à questão patrimonial. Porque, olhando assim friamente, parece que é um quadro feito com uma excelência no aproveitamento fiscal. Só que isso não acontece de fato. Porque, como eu disse inicialmente, as estruturas societárias são estruturas dinâmicas. E as pessoas mostram um quadro aparentemente interessante, como esse desenho muito bem feito pelo Roberto, que no T0 é absolutamente a prova de bala, né? É muito interessante, é econômico e tal. Só que na administração deste patrimônio, destas empresas, destas holdings, do ponto de vista tributário, já tem um problema de saída que não é tão econômico. Ou poderia ser mais econômico, dependendo da construção societária, ou, como eu disse no caso do Banco Alfa, uma distribuição de atividades em diversas holdings, uma segmentação patrimonial para obter uma otimização fiscal. Isso a gente chama de cálculo na ponta do lápis, dentro de vamos dizer, ensaios que sejam feitos prevendo várias circunstâncias, inclusive o não desaparecimento de um dos fundadores ou dos dois ao longo do tempo.
E quando é muito comum, quando desaparece um dos fundadores, se é o patriarca ou a matriarca, os filhos resolvem passar as cotas para o cônjuge supérstite, o sobrevivente. E aí todo o planejamento foi por água. Mas eu queria primeiro passar esta discussão, Roberto, se me permite, para que a Marcela tem de jurisprudência em relação a esta questão, os debates que a gente tem sobre este assunto na justiça acontecendo e por que eles vão parar na vara de família invariavelmente. Marcela, bom dia. Bom dia a todos. Realmente esse assunto é extremamente polêmico, né, na justiça por uma questão de conflitos, vamos dizer assim, de legislação. Porque acho que antes de eu entrar exatamente, né, no que a gente vem acompanhando judicialmente com relação a essa discussão, acho que é importante eu ressaltar aqui, né, alguns pontos de forma bem rápida sobre o direito de sucessão, né? Então, hoje, né, a gente tem os herdeiros que são considerados necessários, que são, via de regra, evidentemente, isso pode mudar um pouquinho em algumas situações, mas são os herdeiros e os cônjuges, né? Então, filhos, esposas e maridos. E a gente tem um limite legal que a legislação permite para a pessoa, para ela dispor os seus bens. Isso visando proteger esses herdeiros necessários que eu mencionei. Então, quando a gente pensa em herança propriamente dita, a gente pensa em direito de sucessão, inventário, essas são as regras que se aplicam. Quando a gente foge disso para falar de planejamento sucessório através dessas estruturas que a gente vem abordando, a gente entra em um conflito em que se prevalece o direito empresarial ou o direito de família, o direito de sucessão. Então, um dos grandes problemas que a gente vê nessas estruturas societárias é quando essas cotas, né, essa doação de cotas são feitas de forma desproporcional. Porque se por um lado a gente tem um empresário, né, um sócio que diz, olha, eu posso dispor das minhas cotas da maneira como eu bem entender, por outro lado a gente tem a proteção do Código Civil com relação aos herdeiros e que pode ser considerado, né, essa doação como adiantamento de legítima e desta maneira ela precisa respeitar os limites da legislação dentro dos bens disponíveis que aquela pessoa tem. Então, o que a gente vê, e é muito comum, são alguns herdeiros que se sentem lesados dentro dessa distribuição, diante da sociedade familiar, por entenderem que o que lhes coube dentro dessa divisão seria inferior ou desproporcional, né? Não necessariamente inferior, mas desproporcional, e que vai em desacordo com o que a lei da sucessão permite. Então, qual que é o caminho que a gente acompanha? Esses herdeiros que se sentem lesados, eles procuram a justiça falando, olha, eu sou herdeiro, fizeram isso, mas a lei me garante uma porcentagem X dentro desse patrimônio e vem sendo burlada através da constituição da holding, ou enfim, da estrutura societária, e ele procura a justiça para que lhe reserve aquele patrimônio que ele entende, né, e que a lei lhe concede direito. Essa discussão é muito comum, ela acontece em via de regra. O judiciário ele entende sim que deve prevalecer aquilo que os artigos que falam sobre sucessão determinam. Então, por exemplo, um caso hipotético de um filho que não entrou, não é só, vamos supor que é um filho de fora do casamento, que ele não estava dentro da holding, não participou desse planejamento sucessório, ele tem obtido êxito judicialmente em pleitear sua parcela na herança. Então, é o que a gente chama, no caso que o Roberto colocou, de doação de cotas, que é o mais comum, né? É o que a gente chama de doação inoficiosa. Então, ele alega que aquela doação feita para os demais herdeiros, a porcentagem dela dentro do patrimônio do pai, né? Ou da mãe, do casal, ela é superior àquela cota que ele teria direito como herdeiro. Então, o que o judiciário ele tende? Ele pega aquele valor, fala, não, você não poderia ter 100%, aqui lhe cabe 70%, e o herdeiro ele acaba tendo que devolver 30% do que lhe foi doado. Então, essa é uma discussão muito comum, e o judiciário ele tem, quando a gente vê esse tipo de conflito, ele tem preservado o que as regras de sucessões determinam, né? Via de regra, né? Evidentemente, algumas exceções podem acontecer. Muitas vezes, Marcela, tem aquele pessoal eu brinco que é o consultor de clube, né? O pessoal vai lá no clube e aparece alguém e fala, não, abre uma holding para cada herdeiro, né? E aí você foge desse problema de
discussão, porque aí tá cada um com sua holding, né? Só que ele não fala quanto custa isso, né? Cada holding, administrar cada holding, você tem que ter um contador, né, para cada empresa, e você tem que ter substância nessas operações. E uma discussão interessante que a gente teve ontem é que se você tem uma fazenda que você tem, que é do pai, né, e que o pessoal às vezes esquece que o pai é casado com a mãe, né, mas fala, não, a fazenda é do papai, né, e aí coloca assim, não, então vamos tirar do papai e colocar na holding. Vamos criar 3 holdings para cada irmão, beleza, então você cria 3 holdings. Só que cada uma das holdings detém um pedaço da fazenda, só que a fazenda não está dividida em 3, muito menos em 4, que seria a parte que a mãe teria direito na legítima, né? Ou teria direito por meeira, né? Se era casada com união de bens. Só que no momento que o pessoal faz a contribuição, como estava no desenho do Roberto, né? Naquele desenho aqui também feito, coloca lá, eu faço a conferência desse imóvel. Ele vem inteiro para a empresa. Só que ele vem inteiro, ele passa a ser da empresa e os direitos sucessórios naquele momento desaparecem, porque você não vai mais suceder fazenda, você vai suceder cotas da empresa. Então, quando o Roberto fala, não, então você pega as cotas que é de papai e doa para os filhos, né? Então, você doa para os filhos e retém o usufruto, né, dessas cotas. O que você tem de direito privado aí é uma retenção, né, do usufruto das cotas, ou seja, a exploração econômica das cotas, mas não a propriedade dessas cotas. Então, isso é importante dizer, porque assim, não é que o pai pensa que ele é dono, ele continua sendo dono das cotas, ele não é mais dono, ele só tem a rentabilidade disso. E se a empresa não for rentável, ele também vai ter problemas de gestão sobre isso. Mas ele é só usufrutuário dessas cotas. Ele não é o dono das cotas. Então, é importante dizer isso, porque isso é meio feito padrão e não observa a substância disso. E quando dá confusão, principalmente entre os filhos, que eles querem agora, falam, não, isso é meu, né? Agora, eu sou o dono da fazenda. Não, você não é o dono da fazenda, você é dono de uma empresa que é dona da fazenda, certo? Esse é um ponto interessante a se destacar, que é exatamente um ponto bastante comum quando você tem uma família com vários filhos e cada um com um interesse distinto, é que muitas vezes, se todos eles forem donos das mesmas coisas, né? Se eu tiver, por exemplo, uma casa que tenha 8 proprietários, né? Cada um com um oitavo, digamos que apenas um filho consegue, na prática, né? Não em teoria, mas na prática, ele consegue barrar a venda da casa, ainda que os outros 7 queiram vender. Porque ninguém vai querer comprar 7/8 de uma casa. A pessoa vai querer comprar a casa inteira, né? Todo o percentual, enfim, a integralidade daquele imóvel. Então, a grande vantagem, digamos assim, da estrutura da holding, da empresa, é que, no final das contas, se você, a depender do desenho que você confira ao contrato social ou estatuto social, se for uma SA, para governança, você consegue, por uma regra de maioria, vender aquela casa. Então, você não precisa da unanimidade, né? Só o fato de não precisar da unanimidade da aquiescência aí de todos os proprietários já é em si uma vantagem em termos de governança. Diminui conflito no futuro, pelo menos faz com que esse conflito não enterre qualquer negócio. E a gente sabe que em uma família, muitas vezes um filho pode querer ter uma certa rivalidade com o outro, pode querer atingir o outro, outros, né, impedindo um negócio jurídico que seria vantajoso para os demais, enfim. Então, são questões que a gente não pode se iludir. Em uma família tem muito conflito de interesse, tem muito
conflito de ego, tem muito conflito de tudo. Então, quando você cria uma estrutura societária que facilite um pouco a gestão desses conflitos, ou pelo menos faça com que esses conflitos não se interfiram na gestão patrimonial, já é em si uma vantagem também. Isso é uma das principais vantagens, né? Porque tira a discussão daquela esfera familiar e vira uma discussão profissional. Então, aquilo que era discutido em âmbito de direito de família, eu fico com a casa, eu fico com isso, eu fico com aquilo. A partir do momento que isso está incluso dentro de uma sociedade, né? Essa discussão ela passa a ser de administração da sociedade. Então, é possível separar questões pessoais da família com essas questões de gestão e administração de bens. Eu acho que esse é um dos pontos, dentro da minha ótica de direito privado, que são mais interessantes, que são uma das principais vantagens, dentre outras, como blindagem patrimonial. Acho que a gente consegue falar um pouquinho sobre isso hoje também, mas assim, essa resolução de conflitos, ela realmente é uma vantagem e tem que ser considerada, porque quando a gente fala em sucessão comum, em condomínios, vamos dizer assim, muitos proprietários de um bem só, dificilmente as decisões elas são tomadas de forma benéfica ou sequer são tomadas, porque sempre tem alguém que vai divergir e sem a unanimidade as coisas não fluem, né? Diferente de quando a gente fala de uma sociedade. Tem um caso, inclusive, que eu estou lembrando agora, que é bem rumoroso na jurisprudência, que trata do caso Bandeirantes, né, da TV Bandeirantes, que outro dia eu vi no jornal, eles estavam inaugurando um canal agro, né, a TV Bandeirantes fundou um canal agro, e o presidente da empresa é o João Saad Júnior. Quando morreu o pai deles, eles tinham uma holding, né, nesse desenho que o Roberto fez, eles tinham uma holding que tinham 5 irmãos e a mãe, né? E o João Saad Júnior, ele além de ser herdeiro do pai, ele era também cotista da empresa, da holding, porque ele ajudou a montar e administrava a holding desse patrimônio todo, que é o TV Bandeirantes, rede de comunicação. A primeira coisa que aconteceu, que é uma coisa que a gente precisa tentar, é que na disputa judicial que aconteceu, ou seja, um dos irmãos entrou com o inventário e se fez, como é que chama? O administrador do inventário, né? Como é que chama? Inventariante. O inventariante. E ao ser inventariante, ele destituiu o irmão, entendeu? Que era supostamente o que tinha a maioria. Mas olha que interessante, a maioria é uma maioria frágil, porque é interessante esse caso, porque é frágil no sentido de que se você tem uma holding que é limitada, que é como todo mundo faz as holdings, morreu o pai, ele corre para fazer o inventário, o irmão mais esperto corre para fazer o inventário, se coloca como inventariante, e inventariante ele destitui o irmão da presidência do grupo. O que é curioso é que na televisão, por força da legislação, você não pode ter empresa. Então é outra coisa para você observar. Na legislação brasileira, as empresas têm que ser detidas por pessoa física, para você ver o bispo Edir Macedo é a mulher dele, né, os Marinho, o pessoal da Rede TV, enfim, todos eles, Silvio Santos, são todos pessoas físicas. E quando há um evento de sucessão, nesta estrutura de holding não foi pensado como seria a sucessão. E, claro, resultou, num primeiro momento, a cefalia da maior empresa do grupo de comunicação. Então, também no planejamento sucessório, é preciso você prever a cefalia, ou seja, o desaparecimento do pai ou da mãe que montaram essa estrutura de planejamento sucessório,
ou a briga que é anunciada, como o Roberto falou, enquanto você está lá com o pai vivo, você está respeitando seu irmão, até porque senão você toma um cascudo do pai. Mas assim que ele desaparece, há um disparo para os interesses de cada um. Quando eu fiz esses estudos de caso com o Roberto e com a Marcela, eu disse a eles, a gente tem que olhar como é que é a jurisprudência desses casos. Na minha visão, e aí, Marcela, de novo para você, o aspecto sucessório, o aspecto de estruturação societária é dificilmente questionado para você anular a empresa. Ou você vê um gancho, você falou assim, olha, às vezes se teve um sócio prejudicado, eu posso anular esta estrutura societária. E em que ponto eu posso anular, como aí também a pergunta para o Roberto, se tiver vamos dizer, se tiver uma clara simulação, porque na verdade eu não quis doar para filho coisa nenhuma. Eu continuo dono de tudo, né? Eu só fiz uma estrutura para enganar credor ou para enganar o fisco. Eu posso anular toda a estrutura societária, todo o planejamento sucessório, ou eu tenho aí uma chance de manter o que foi desenhado lá atrás? Bom, é que eu acho o que a gente observa não é uma busca em anulação de todo um planejamento sucessório, é uma busca de anulação de determinados movimentos, vamos dizer assim, determinados atos adotados dentro desse planejamento sucessório. Mas é um processo que não é fácil, ele exige uma comprovação, geralmente são processos que se arrastam por anos, e tem que existir, quando se alega, não é só falar, olha, eu sou filho, ele tem mais do que eu. Isso tudo tem que ser muito desenhado, muito comprovado. Então, na prática, é difícil a gente ver grandes movimentações nesse sentido, a não ser nesses grandes casos notórios, quando é muito dinheiro envolvido. Por exemplo, o caso do Calói, que veio à tona aí essa situação com o filho não reconhecido, né? E foi só se reconhecido após o falecimento do pai e também negado pelos outros herdeiros, né? Então, são alguns casos específicos que a gente vê e, às vezes, o desenrolar dessa discussão é muito complexo, exige provas, geralmente a gente fala de transações de bens que às vezes já nem estão mais em poder dessa família, então é um caminho difícil. E, evidentemente, como tudo também no direito, existe um prazo, né? Existe um prazo para que isso possa ser questionado, senão ele vai ser abarcado lá pela prescrição. O entendimento desse prazo é que são de 10 anos dentro do Instituto da Doação Inoficiosa, seria 10 anos do ato da doação. Então, passado esse prazo, a gente vê que o judiciário ele é bem consolidado no sentido de que está prescrito qualquer reclamação nesse sentido. Mas eu acho que o que a gente mais vê não é, de fato, querer anular toda a questão do planejamento sucessório, mas sim alguns atos dentro daquilo lá que foram, no entendimento da parte que reclama, abusivos ou até fraudulentos, em alguns casos mais graves, né? Então, Roberto, né, que se eu anular numa parte do negócio, eu posso usar essa anulação para fins fiscais, ou vice-versa, se eu anular na parte fiscal, eu posso usar esse mesmo entendimento para fins cíveis, eu posso emprestar anulação de um para outro e do outro para para tentar discutir essa matéria, porque é uma matéria bem preocupante, né? Do ponto de vista tributário, esse tema inevitavelmente ele se mistura com o tal do planejamento tributário, né? Então, planejamento sucessório e planejamento tributário acabam tendo aí uma interface bastante importante, porque na verdade o planejamento sucessório ele acaba sendo uma motivação econômica para o planejamento tributário. Hoje, no âmbito das esferas, na esfera administrativa e talvez até isso possa ter uma ressonância futura no judiciário, haver, né, isso no futuro, a gente tem a
a aplicação do chamado teste de propósito negocial, né? Que é uma forma, um teste que hoje, criticável ou não, isso é muito polêmico, eu não quero afirmar nenhum entendimento aqui, mas criticável ou não, o CARF usa, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais usa isso como um índice, como um parâmetro para aferir se uma operação é simulada ou não. Então, a simulação, você tem duas visões, né? Sem querer entrar muito no detalhe, né? Mas a simulação no direito civil, ela tem duas visões. A simulação como vício de vontade e a simulação como vício de motivação. A simulação como vício de vontade, ela é, digamos assim, ela é mais facilmente burlável, né? Em qualquer operação dessas, as pessoas, de fato, elas querem a estrutura, não existe uma dissociação entre a vontade declarada e a vontade real. As pessoas querem essa estrutura. Então, simulado por esse ponto de vista, não é. Mas tem alguns autores que defendem que o próprio Código Civil encamparia também a tese de que na simulação haveria um vício de motivação. Quando eu uso uma estrutura que eu, de fato, quero para atingir uma finalidade distinta daquela que é a causa daquela estrutura, né? Então, eu uso uma estrutura... Dá a impressão que não, mas... Eu uso uma estrutura, digamos assim, que tem uma determinada finalidade econômica, mas eu atinjo uma outra finalidade. Então, uma finalidade negocial, e aí eu atingiria uma finalidade fiscal que seria um pouco diferente. Controvertido, essa matéria não tenho a menor dúvida disso. Mas a questão é, hoje, o que o CARF exige é que, para que eu crie uma estrutura tributária que seja, que o fisco respeite, que não seja desconsiderada pelo fisco... Eu botei uma base aí para você viu? Eu tenho que ter um propósito distinto do propósito puramente tributário. Então, tem que ter uma finalidade outra, que é o que eles falam de motivação extratributária. É qualquer razão que não seja a economia fiscal. Quando a gente tem um planejamento sucessório, o planejamento sucessório ele é uma motivação extratributária. Porque, se eu não crio uma holding no contexto de uma família em conflito, num contexto de vários irmãos, cada um tem um interesse diferente, potencial briga, e aí uma total impossibilidade de administração daqueles bens de forma racional, etc. e tal, eu acabo, com essa estrutura empresarial, eu crio os meios de governança desse patrimônio. É o que eu havia comentado, eu permito que, por meio de regra de maioria e não de unanimidade, eu venda, eu compre, eu alugue um imóvel, eu desfaça de parte do meu ativo, eu troque uma aplicação financeira por outra e por aí vai. Então, essa é a grande vantagem que se tem, e essa é uma razão totalmente válida. Essa é uma razão totalmente válida perante o CARF para que não haja a simulação do negócio. Simulação entendida como vício de motivação, o que é controvertido, esse tema é muito controvertido, qual é o conceito de simulação, se existe uma norma geral antilesiva, tivemos aí recentemente um julgamento de uma ADI, em que a Carmen Lúcia disse que não existe uma norma antilesiva no direito tributário, enfim. A grande questão, e aqui a gente entra num tema muito árido, que é justamente a questão do direito de auto-organização dos negócios, né? Até que ponto é válido para o contribuinte auto-organizar os negócios e, inclusive, de modo a reduzir a sua carga tributária. Isso antes de ocorrer o fato gerador, isso não é depois que ocorre, né? Tipo, sempre eu faço de tudo para que eu acabe incorrendo num bônus tributário um pouco menor. Então, esse tema está muito em debate hoje em dia. Mas, seguindo a linha que o cara vinha trilhando, essa motivação seria uma motivação plenamente oponível ao fisco. O fisco teria que respeitá-la. Assim, eu até tinha colocado na minha apresentação, a gente achou um julgado que é exatamente esse caso que eu vou colocar para vocês. Claro, aquela primeira estrutura, ela se calcava muito numa estrutura mais usual, que a maior parte das pessoas, um patrimônio aí de até 10 milhões, 20 milhões, poderia aplicar, né? Qualquer patrimônio, na verdade. 1 milhão, 2 milhões já está valendo. Agora, para pessoas extremamente ricas, você tem a possibilidade de utilizar um fundo de investimento em participações. Ele tem um custo muito alto
de um custo fixo muito alto de gestão, né? Então ele tem um custo, você não consegue, é uma estrutura cara, mas é uma estrutura que tem uma vantagem. Ela permite que a família compre e venda participações societárias com a possibilidade de diferir a tributação do ganho de capital para o momento em que houver a limitação das cotas. Então, eu tenho essa vantagem, eu faço diferimento da tributação sobre o ganho de capital na compra e venda de participações societárias, porque afinal é essa a finalidade do FIP, e a tributação é reduzida. A tributação é de 15% a 22,5%, a depender da situação. Então, eu tenho a possibilidade de diferimento. Então, pegando aqui só um exemplo, imaginemos que uma família tenha aí casas, dinheiro e uma usina, por exemplo. Uma pessoa jurídica, uma usina, produz álcool, enfim, família rica pra caramba. Aí, vamos dizer que essa família decida constituir um FIP e vai aportar no FIP justamente todos esses bens. Quando ela vende a participação societária da usina, se ela pretende fazer isso, ela pode diferir a tributação sobre o ganho de capital. Então, esse ganho de capital fica com a tributação diferida para o momento do resgate das cotas. Então, não há aqui uma tributação imediata, tal como haveria se fosse uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial ou qualquer coisa do tipo. Pois bem, em uma situação em que o CARF analisou esse tipo de planejamento tributário, em que a empresa, justamente a família havia, ela já estava, digamos assim, em vias de negociar, né, a compra e a venda da participação societária da empresa, antes da constituição do FIP, constituiu o FIP e vendeu. Que disse o fisco? Isso é uma simulação. Você só constituiu o FIP para ter o benefício da postergação da tributação do ganho de capital. O que seria uma simulação, porque você está usando o FIP para uma finalidade exclusivamente tributária. O entendimento que prevaleceu no CARF foi de que, não, aqui eu tenho uma razão de planejamento sucessório envolvido, entendeu? As partes, elas realizaram a constituição do FIP para fazer uma divisão, para gerenciar muito bem o seu patrimônio, e isso é uma razão totalmente válida. E eles ainda foram além, ainda falaram, olha, e nesse caso é um instrumento que a própria lei coloca à disposição dos contribuintes. Então, de certo modo, é uma conduta expressamente incentivada pelo ordenamento jurídico você poder fazer isso. Então, você não pode punir o contribuinte que se utiliza de uma estrutura dessa para depois e assume todos os ônus e riscos decorrentes dessa estrutura, todas as consequências jurídicas, né? Ele mantém todo o seu patrimônio sob a administração do FIP, quer dizer, não é porque ele não uma participação societária, mas tem um monte de outros bens que ele não vai ter esse planejamento, digamos assim, ocorrível ao fisco. Então, nesse caso, nesse precedente, o CARF, de fato, ele chancelou que essa seria, assim, uma motivação válida. Então, nesse sentido, não poderia ser anulado. Esse ponto é bem interessante, viu, Roberto? Esse desenho traz aí uma estrutura de planejamento sucessório com o uso de fundo de investimento de participação, ainda mais na área rural, né? Na parte de agronegócio. Claro que a gente vê que teve, enfim, tem uma parte de usinas, que é a parte societária, tem a parte de imóveis, que são empresas de imóveis, não são imóveis em si, e aplicações financeiras são empresas que trabalham com aplicações financeiras, porque tem que ter participação. Tem que ter participação societária, né? E aí o que acontece? Essa participação societária, quando anulada em parte, é bem importante falar que a jurisprudência do CARF ainda não está nesse sentido que o Roberto mencionou dominantemente. Esse é um julgado muito importante porque aponta uma mudança de ânimo do CARF no sentido de dar mais atenção à razão extrafiscal, que é justamente de planejamento sucessório, e que aí também tem os precedentes que consideram simulado e anulam uma parte do negócio. Mas quando ele anula uma parte do negócio, que é o caso das empresas agropecuárias, ele joga uma luz sobre a questão da simulação que pode gerar uma discussão no plano sucessório em si, por aqueles herdeiros que se julgaram
prejudicados, porque se o fisco entende, num processo administrativo, que houve simulação, eu poderia usar a prova emprestada, que está prevista no Código de Processo Civil, para atacar o planejamento sucessório como um todo, entendendo que houve um prejuízo a determinados herdeiros, porque quando acontece esse planejamento sucessório, mais das vezes, o que faz o pai e a mãe, eles distribuem mais ou menos os ativos entre os filhos. Então, por exemplo, o filho está mais presente nas usinas, as filhas estão mais presentes nas fazendas, nas imóveis, ou tem outro que é mais voltado para a área de mercado de capitais, mercado financeiro. Então, você pode já dividir este patrimônio que não necessariamente tem valor correspondente, porque uns têm valor de ativo imobiliário ou financeiro e outros têm valor que vamos dizer, avaliado, né, ou valorado por outros princípios, como o EBITDA, como valor de caixa, fluxo de caixa descontado. O que é importante é que nessa estrutura societária você tenha uma divisão já de patrimônio, pensando no que vai acontecer depois e que isto não tenha um debate quem vai ficar com o que de cada patrimônio. E, claro, vai ter aquele que não vai ficar com patrimônio algum, porque ele pode ser pródigo, né? Ele gasta muito, mas que pode ficar com os benefícios econômicos de todo esse patrimônio. Então, ele não entraria na discussão, que é o caso, eu mencionei o caso da família da Rede Bandeirantes, que tem um dos filhos que ele não se dedica à estruturação de nada, então ele fica só com o rendimento. Se eu privilegiar um deles, ou se eu prejudicar um deles, naturalmente isso pode ser discutido. Mas essa era a posição da Marcela ontem, que ela ratifica, que essa anulação numa estrutura societária concreta e firme como essa é muito difícil, mesmo que eu veja por trás disso o prejuízo de um dos herdeiros. É isso, Marcela, você confirma? Eu confirmo que a anulação era muito difícil por conta daquilo que a gente conversou. Eu acho que é um conjunto probatório muito complexo e ainda que ela seja reconhecida, às vezes na prática ela acaba infelizmente não surtindo os efeitos esperados por conta das problemáticas que eu levantei. Muitas vezes esses processos eles se arrastam por anos, esses patrimônios eles já nem estão mais em poder da família, já foram, e aí a gente enfrenta uma cadeia de atos jurídicos, enfim, de negócios efetuados que precisariam ser revistas, né, para fins de anulação, e na prática isso acaba esbarrando em várias situações concretas e o que torna difícil o resultado no fim das contas. Essa é a minha opinião. Apesar de que eu defendo e eu entendo que existe sim esse direito e eu acho que dentro daquele embate que eu mencionei no começo, quando se trata do equilíbrio entre a questão empresarial e a questão sucessória, tem que se respeitar aquilo que a lei determina no que diz respeito à sucessão. Então eu vou atacar de novo esse assunto. Então eu pego um herdeiro, como no caso do caso Calói, e tento anular a estrutura societária. A estrutura societária pode não ser anulada, mas eu posso pegar uma parte do patrimônio e reverter para um dos herdeiros. Ou seja, eu posso anular parte da operação, por entender que ela é simulada, nesse conceito de simulação que o Roberto trouxe, e passar para um dos herdeiros. Consequentemente, a dívida tributária também pode passar para os herdeiros, se eu pensar que essa operação foi feita em prejuízo do fisco. Aí essa dívida fica para todo mundo ou fica só para aquele que ficou de fora?
Eu acho que o Roberto acho que responde melhor que eu essa questão, mas quer falar? Eu não sei se o Roberto queria falar, mas ao meu entendimento, a dívida ela reflete dentro das partes que estavam envolvidas naquela transação. Então, se existe, vamos supor, uma doação que é considerada inoficiosa, toda essa questão de que tudo que reflete nelas, inclusive as dívidas tributárias, ao meu ver, quem responde por ela é quem estava envolvido nessa transação anulada. Então, mas é um bom ponto, é um ponto que eu precisaria até pensar com um pouco mais de calma, mas de bate-pronto aqui, meu entendimento seria esse. Não só necessariamente do filho que está questionando. Nesse caso, se houver uma autuação, provavelmente a autuação seria diretamente sobre... Bom, enfim, aqui, nesse caso eu realmente acredito que pode haver, depende, né, se é do caso do FIP ou da holding. Acho que da holding é um pouco mais tranquilo, do FIP a depender da consideração, a depender do contexto fático, principalmente se as negociações eram anteriores à constituição do FIP, pode ser que isso seja mais questionável, sim. Eu já vi isso como uma razão bastante forte no CARF, às vezes, para dizer, olha, tanto a estrutura é simulada que essas negociações para compra e venda dessa participação societária já era anterior à própria Constituição. Então, você só constituiu para ter um benefício, né? O benefício da tributação, aí no caso do FIP, é diferida para o momento posterior, ou às vezes com uma tributação mais branda, né? Quando você vê que aquelas operações em que você tem redução de capital e devolução de capital para o sócio a valor contábil, né? E aí, posterior, venda com ganho de capital na figura do sócio, não na PJ, que é um planejamento também bastante comum no âmbito do CAF. Mas sem querer me alongar aqui, desculpa, em caso de autuação, provavelmente a autuação iria diretamente contra as pessoas físicas, falando assim, ó, você deveria ter tributado esse ganho de capital na sua pessoa, eu desconsidero toda a estrutura, então você vai ser o sujeito passivo, né, nesse caso, em eventual lançamento de ofício. E aí cobraria diretamente da pessoa física os tributos que seriam devidos. Esse seria o correto, porque seria uma visão bastante consistente com a desconsideração de toda a estrutura. Mas nada impede, enfim, às vezes tem entendimentos muito diferentes por parte do fisco, nada impede que o fisco viesse a cobrar da própria pessoa jurídica e colocasse a pessoa física como um devedor solidário, nesse caso, né, por interesse comum na ocorrência do fato gerador. Mas eu entendo que o mais correto seria ir diretamente contra o sócio, pessoa física, e autuar, falar, ó, você teve esse ganho de capital, você deveria ter pago mais e pagou menos, eu vou cobrar diretamente de você. Abatendo, claro, aquilo que já teria sido pago pela pessoa jurídica, para ser coerente, né? Aquilo que eventualmente já tivesse sido tributado na pessoa jurídica. Porque o tempo está esgotado, eu só queria dar a notícia de que a jurisprudência dominante dos tribunais é de não anular os planejamentos sucessórios integralmente, quando você passa os imóveis para uma holding, depois da holding passa para os filhos, mesmo que tenha dívida ou que tenha prejuízo de herdeiros ou sucessores, a parte que é já consolidada de transmissão para os herdeiros, ou seja, a parte que societária ficou para os herdeiros, ela não é anulável. Dificilmente você consegue uma anulação, a não ser que seja comprovada uma fraude muito grande. Mas, às vezes, ela fica perene, ou seja, essas holdings que a gente viu nos noticiários aí, que são criadas para passar empresa para nome de filho, e quando tem dívida fiscal, a dívida fica na empresa, mas você não anula. Você pode até passar a responsabilidade para os herdeiros, que é uma consequência que vem acontecendo na prática, mas você não desfaz os negócios jurídicos existentes, até porque dentro do Código Civil de 2002 você não anula todos os atos, você
anula o negócio, mas mantém os efeitos. Então, os efeitos não mudam. Mas, enfim, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer de novo a Marcela e o Roberto por esse empenho deles, a coragem deles de ficar gerando tantos negócios e tantas discussões relevantes toda semana. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente, assistindo, e anunciar que a gente vai ter, a semana que vem, outra live, e que eu espero que vocês gostem e mantenham aí a sua assistência. Nossas lives também estão no YouTube, para quem quiser assistir, inclusive os que já fizemos. Então, eu queria me despedir desejando um bom dia para vocês e um bom resto de semana aí. Cuidem-se todos. Um abraço e até a próxima. Tchau. Um abraço a todos. Foi um prazer novamente contar com a presença de vocês. Um abraço e desejo um excelente dia a todo mundo.